Queridona, que bênção, que bênção. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 5 a 16. Estamos estudando, refletindo, trazendo para a vida da gente aplicações práticas com base na vida de cada um dos 12 discípulos de Jesus. Ao longo desses meses que já temos trabalhado, trabalhamos sempre, refletimos sempre 2 mensagens por discípulo. Chegamos agora então a esse discípulo extraordinário, que encontramos passagens específicas no Evangelho de João. Há quem diga até que o fato de João ser o que mais fala de Tomé poderia dar a ideia de que ambos eram amigos, conhecidos, bem antes de serem discípulos de Jesus. Se você estiver ou for um leitor atento, você vai ver que no capítulo 21, Tomé está no grupo daqueles que voltaram a pescar. O que dá a ideia de que Tomé possivelmente fosse da mesma cidade que Tiago, João, Pedro e André, a cidade de Betsaida, que era uma cidade próxima ali ao mar da Galileia. Certamente Tomé era um galileu. Há uma tradição que coloca Tomé como sendo de Caná, Caná da Galileia, não é? Talvez seja por isso que a série do The Chosen colocou Tomé naquele episódio de João 2, no casamento que Jesus multiplica, transforma a água em vinho. Mas isso é uma possibilidade, uma das. Fato é que Tomé entrou na história como sendo aquele que duvidou, não é? Virou até adágio popular. Eu sou igual Tomé. Eu preciso ver para crer. Muita gente séria, amados, questiona essa fama que Tomé acabou recebendo. E eu estou dentro deste grupo. Eu acho que ele foi mal compreendido. O problema de Tomé não era a incredulidade. Eu vou caminhar junto com uma leitura de John MacArthur, que vai dizer que o maior problema de Tomé era o pessimismo. E eu associo com outras leituras, e a minha observação pessoal também das Escrituras, Tomé é o cara de mente científica, analítica. Tomé é o tipo próximo da criança, talvez você tenha um filho assim, uma filha assim, que quando ela faz uma pergunta e você diz, é assim porque é assim, ele logo vai responder, ou ela, é assim não é resposta. Eu quero entender. Por quê? Como é que funciona? Tomé era alguém que queria saber por que as coisas eram como eram. Tanto é verdade que lá em João 14, é Tomé que vai dizer para Jesus, como podemos saber o caminho?
Como? Tudo bem, Jesus. A gente está caminhando com o Senhor há tantos anos. Eu estou seguindo a ideia cronológica de que a caminhada dos discípulos com Jesus foi 1 ano e meio só do ministério. 1 ano e meio do ministério de Jesus, ele estava só. Se eu estou certo com essa minha observação, mesmo 1 ano e meio dos 3, é 1 ano e meio intensivo. É café da manhã, almoço e janta, quando tinha, obviamente. E todos os dias, era um discipulado intensivo. Nenhum seminário que eu conheço dá um intensivo desse para um aluno de teologia. Sobretudo porque ali era com o próprio mestre, né? Mas Tomé é aquele da mente analítica, é aquele que não quer respostas prontas. Agora, Rezende, Neuza, amados e amadas, a maioria das pessoas que tem mente analítica são pessimistas. Estão sempre prevendo o pior. Por isso que o texto de hoje evoca isso. Há uma situação acontecendo ali onde Jesus estava, na região da Pérea. Já havia tido ameaças explícitas de que se Jesus colocasse os pés em Jerusalém, ele iria ser morto. E Jesus estava evitando isso não por medo, é porque não era ainda chegada a sua hora. Mas de repente Jesus recebe uma notícia. Teu amigo Lázaro está doente. E Jesus então precisa, como onisciente, como Deus que era, ele sabia o que iria acontecer. A ponto dele falar, essa doença não é para a morte. Mas os discípulos não entenderam. E Jesus, a partir do momento que sabe da notícia, resolve esperar mais um pouco. Você já deve ter ouvido pregadores dizendo o seguinte: Jesus esperou mais 2 dias para completar 4, porque havia uma crença de que os espíritos dos mortos ficavam vagando durante 3 dias o corpo dos mortos, e Jesus não queria fazer a ressurreição e depois ser creditado a demônios. Amados, é uma possibilidade, mas muito remota. Jesus esperou, é o óbvio que o texto diz, para Lázaro morrer. Porque ele só vai entrar em cena como aquele que é a ressurreição e a vida. O milagre que Jesus estava para fazer em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, era um milagre dos mais exuberantes da história. Por quê? Além de ser um milagre relacionado a uma pessoa muito íntima de Jesus, ele fala, é o amigo, aquele a quem ele amava. Esse milagre iria precipitar uma série de acontecimentos que iria eclodir na sua morte e na sua ressurreição futura. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você esteja indagando que as coisas estão demorando a acontecer na sua vida. Calma o coração. Deus tem um tempo certo de agir.
Deus estava trabalhando nos discípulos, e em especial em Tomé, uma coragem que o marcaria nos momentos mais difíceis de sua vida. Parece um contrassenso uma pessoa pessimista e ao mesmo tempo corajosa. Por isso que eu chamo Tomé de o extremista. Uma hora ele estava dizendo: estou disposto a morrer com Jesus do que a viver sem Ele. Em outro momento, conforme a gente vai ver na próxima quinta-feira, ele vai dizer: se eu não ver as marcas, as feridas do lado e das mãos, eu não vou crer. Eu preciso de evidências. Tomé tem muito a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com a gente. Por isso que, se der um clique aí, essa é a verdade da vida de Tomé. Coragem não é a ausência de medo, mas é a essência da fé. Porque fé não é crer sem evidências. É crer apesar das evidências. Vamos caminhar junto com Tomé. João 11, a partir do versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, Dídimo é gêmeo. Então ele tinha ou um irmão ou uma irmã gêmeo. Disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Amados, tudo aconteceu em Betânia. Betânia era uma pequena cidade, afastada de Jerusalém 3 quilômetros. Em Jesus chegando em Betânia, a Rádio Povo iria funcionar rapidamente. E em Jerusalém se saberia da notícia: Jesus está próximo. Betânia ficava no desfiladeiro atrás do Monte das Oliveiras. Era uma cidade pequena, mas rodeada com árvores. Era muito agradável. O nome Betânia significa casa do pobre.
era a cidade de Maria, Marta e de Lázaro. É interessante que hoje a gente conhece muitas das nossas cidades por conta de algum ilustre que morou ali, ou de um rico empresário, ou de um grande político. Há até cidades no Brasil que têm nomes de personalidades políticas. Mas Betânia era apenas a casa do pobre, a casa do aflito. Lá Jesus se sentia à vontade. Como é incrível saber que o Filho de Deus, possuidor dos céus e da terra, gostava de passar tempo na cidade do aflito, na cidade do pobre. Tomé sabia disso. Dentre os 12, Tomé era o mais questionador, pessimista, analítico. Um ser que vivia em conflito consigo mesmo. Alguns elementos de Tomé interiores eram difíceis de serem conciliados. Um professor chamado Mike Mirley vai dizer que em Tomé havia uma peculiar vivacidade de espírito e, ao mesmo tempo, uma inclinação natural que o fazia enxergar a vida sob uma perspectiva de frieza e desalento. Isto é, ao mesmo tempo que ele era vivaz, estava disposto, de fato, a caminhar com Jesus até a morte, ele via as coisas sempre do ponto de vista do pior. Tomé era um homem de coragem, a despeito dos seus momentos de temor, de medo. Ele era altruísta, pensava nos outros, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, sobretudo no momento mais importante, quando Jesus apareceu aos discípulos naquele cenáculo, em João capítulo 20, Tomé não estava presente. Quando Jesus aparece novamente, 8 dias depois, é que Tomé vai estar. Linalvo, onde Tomé estava? Na próxima quinta-feira a gente vai considerar algumas possibilidades. Mas tudo leva a crer que Tomé estava precisando de um tempo para pensar no que tudo aquilo iria dar. Nos versículos 7 a 10, o Iago me ajuda aí com a tela, Jesus ainda não havia completado a sua missão. Jesus estava consciente, versículos 5 até 5 e 6, ao contexto maior. Há um amor envolvido, uma lembrança carinhosa, afetuosa. A doença de Lázaro mexeu com Jesus, mas não o tirou da sua programação. A sua dor importa para Jesus, mas ele não vai se apressar em fazer algo apenas porque você está dizendo: a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar. Ele tem um cronograma próprio. Ele tem um cronograma próprio. Por isso que no versículo 6, 7, Jesus vai dizer: olha, vamos agora para a Judeia. Esse é o meu plano. Esta é a minha rota.
Versículo 8, os discípulos dizem: Mestre, mas ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. O Senhor vai voltar para lá? E aí eu preciso que você entenda muito bem o versículo 9. É capital para você entender. Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10. Se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Eu vou explicar de uma maneira direta e depois eu vou buscar outros autores. A forma direta é: quem quer seguir a Jesus precisa segui-lo nos seus termos. Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se você andar de dia, não vai tropeçar. Se andar de noite, vai tropeçar. Jesus já havia dito: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. O que Jesus está querendo dizer aqui, Mateus Henry joga uma luz interessante, é que a vida de um homem é como um dia. E esse dia é dividido em diversas idades, condições, oportunidades. Horas mais curtas, horas mais longas. Mas é muito importante entender isso. Vale a pena acompanhar o relógio de Jesus. O tempo de Jesus. É muito importante caminhar com Ele. Caminhar de acordo com a direção dele. O Wright vai dizer no seu comentário de que Jesus quer dizer aqui que a única forma de sabermos para onde vamos é seguir a Jesus. Ainda em João, Jesus vai dizer o seguinte: olha, buscai, trabalhai, se envolvam, enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém vai poder mais trabalhar. Todas as vezes, queridão e queridona, que você tenta se conduzir segundo o seu próprio entendimento, você vai tropeçar. Porque se eu fosse perguntar para você, o que são as trevas? As trevas são a ausência da luz. Se você caminha de acordo com a sua mente, os seus valores e a inclinação do seu coração, você vai sempre tropeçar. Mas se você se agarra a Jesus, se você vê a situação do ponto de vista dele, mesmo que isso represente dias ou talvez anos de perplexidade, no final, você vai chegar ao lugar certo. Se alguém andar de dia, não vai tropeçar. Porque vê a luz deste mundo. Agora, se andar de noite, vai tropeçar. Deus nos dá várias oportunidades, queridão e queridona. Deus nos dá o tempo propício para realizar cada uma dessas oportunidades da vida. Se andarmos na luz, estaremos certos de estarmos fazendo a vontade de Deus. Vamos estar impondo à nossa vida valores corretos. Jesus precisava caminhar e trabalhar enquanto era dia. Na mente de Jesus, e esse é um termo que vai se repetir em todo o Evangelho de João, ainda não é a minha hora, ainda não é a minha hora, até que chegou um tempo que ele diz: chegou a minha hora. Por ocasião da cruz, a cruz que condenou o mundo, e a ressurreição, que garantiu o triunfo do bem em todo o universo.
Na morte e na ressurreição, a caminhada de Jesus encontra o seu clímax. E cá para nós, através de Cristo, cremos que tudo acabará bem. É isso que esperamos. Um outro detalhe importante também, Iago, preste muita atenção aqui, é algumas lições que a gente tem, que a gente precisa carregar para a nossa vida. Sobretudo você que lida com parentes que estão enfermos. Ou você que está vindo de um sofrimento de luto. No versículo 11, Jesus dá o tom que nós precisamos ter em relação à morte. Ele fala com os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Você está prestando atenção na série em Lucas? Em Lucas capítulo 20, Jesus vai dizer: olha, nós os que somos dignos da ressurreição, na eternidade não casaremos, ninguém se casará nem se dará em casamento. E o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. E Jesus faz questão de dizer: olha, para Deus todos vocês vivem. Aqui Jesus dá um ingrediente a mais. A morte dos seus santos não é separação final. Não é o fim. De maneira simbólica, Jesus está dizendo, é como alguém que está dormindo. Basta eu chegar até ele para despertá-lo. Para Jesus, amados, a morte dos seus santos é um sono, é um descanso dos seus trabalhos. Apocalipse nós vamos encontrar isso. Na linguagem dos céus, o sono é a morte dos santos. Mas os discípulos não entenderam. Tanto é que no versículo 12, acompanhe comigo, os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Versículo 13, mas Jesus falava da morte de Lázaro. E eles pensavam que estivesse falando de um repouso do sono. Então precisou no versículo 14, Jesus falar claramente: Lázaro morreu. Às vezes, amados, nós somos crentes há muitos anos. Já passamos por lutas e provas incríveis. Mas é incrível, amados, o número de cristãos que se abalam diante da morte. E que se esquece da verdade da ressurreição. Nós, os salvos, vamos ressuscitar para a vida eterna. Daniel capítulo 12. Os ímpios vão ressuscitar para a morte eterna. O autor aos Hebreus vai dizer: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois o quê? O juízo. Por isso que Jesus fala, versículo 15: por causa de vocês eu me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Nós vamos até ele. Lázaro era amigo de Jesus.
Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Mas preste atenção, mesmo alguém que é amigo, mesmo alguém que é alvo do amor de Jesus, passa por severas adversidades. Mas Jesus é o amigo dos pecadores. Alguém que é mais chegado do que o irmão. E alguém que nesse episódio está prestes a realizar um milagre. Porque nada nos poderá separar do amor de Cristo e nem nos colocar fora do alcance da sua graça. Maravilhosa graça. Dando mais um clique, Iago. O último verso nos coloca diante de Tomé. Eu fiz questão de escolher essa mídia de um homem que está com uma máscara na mão, porque Tomé não usava máscara. Tomé era autêntico, verdadeiro. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, nós, para morrer com o Mestre. Tomé dizendo o seguinte: olha, acabou, gente. Então vamos para lá para morrer. A ideia é essa. Tomé não era como alguns crentes que são bem intencionados e tudo, há espaço para todos na igreja do Senhor Jesus, mas Tomé não era o tipo de crente que dizia o seguinte: vamos que vai dar tudo certo. Não. Vamos que a coisa vai acontecer, o milagre. Não, não. Vamos para morrer. Vamos morrer junto. E Tomé, nesse sentido, queridão e queridona, preste muita atenção, porque esse é o meu ponto aqui. Nesse sentido, ele é corajoso. Ele é pessimista, mas ele é corajoso. E ele motiva as pessoas, porque ele diz: vamos também nós. E ninguém falou nada ao contrário. Todos foram. Nas ocasiões difíceis é que se manifestam os grandes homens. Você precisa pedir a Deus, amados e amadas, homem e mulher que está aqui, meu irmão e minha irmã, essa coragem de Tomé, que faz com que nos agigantemos diante de situações terríveis, diante de adversidades atrozes. As coisas estão difíceis, Luiz Gustavo. As coisas estão penosas, irmão Hélio. Mas nós nos levantamos, nos agigantamos e dizemos o seguinte: é preferível morrer com Cristo do que viver sem Ele. Me parece, amados, que se Tomé conhecesse, ele cantaria: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O pior cenário, Valéria, estava na mente de Tomé: a morte. Mas me permita dizer francamente, mesmo com esse cenário, ele não arreda o pé. Ele quer andar de dia. Ele não quer tropeçar. Ele quer seguir a Jesus. Tomé sabia qual era a grande responsabilidade de quem segue a Jesus. Tomé sabia aquilo que muitos crentes, talvez alguns que estão aqui, alguns que estão na internet, ainda não sabem, que seguir a Cristo é sofrer com Ele, é padecer com Ele. Para usar uma linguagem de Paulo aos Filipenses, é se conformar com a morte dEle. Não adianta. Tomé sabia que é preciso ir com Jesus até a morte. Tomé foi o primeiro a tomar a decisão
plenamente consciente dos perigos dessa atitude. Ele aqui está dando exemplo aos demais de coragem, fidelidade e amor para com o Mestre. Eu não sei, queridão e queridona, me permita a franqueza, eu não sei se nós temos tantos Tomés em nosso meio. Não sei. Qual o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Você está disposto a ir? Claro, a morte de Jesus demorou algum tempo, mas Tomé estava disposto a ir para morrer. Vamos também nós para morrer com ele. Há muito tempo eu li algo do A.W. Tozer, que dizia o seguinte, num dos seus textos: para o verdadeiro cristão, o teste supremo de tudo quanto se refere à religião é o lugar que o Senhor ocupa. E aí ele faz algumas perguntas. Ele é Senhor ou símbolo? Acha-se no controle do projeto ou não passa de um simples ajudante? Decide as coisas ou apenas colabora na execução dos planos dos outros? E aí? Nós estamos dispostos, amados e amadas, como igreja, a fazer com que todas as atividades religiosas, desde o ato mais simples de um único cristão, até as operações cansativas e dispendiosas de toda a nossa denominação, sejam testadas com a resposta dada a essa pergunta: Jesus Cristo é de fato o Senhor neste ato? Para Tomé, queridão, e eu me emociono com isso, para Tomé, é como se ele estivesse se perguntando: como eu irei sobreviver sem Jesus? Vamos com ele. Vamos morrer com ele. Porque o que a gente fez até aqui foi viver por ele. Então, como vai dizer Paulo mais tarde, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Está lá em Romanos. Tomé é o tipo de missionário, por isso que ele foi missionário, né? A tradição católica vai dizer que ele foi para a Índia, e eu não sei se você sabia, mas há a região do sul da Índia, onde há uma tradição católica, construções, literaturas de mais de 2.500 anos de história. E com o nome de Tomé como referência. Se isso for verdade, amados, assim que Jesus morreu, ressuscitou, Tomé partiu para a Índia. Tem uma cidade na Índia, que eu vou falar na próxima quinta-feira, que do lado do aeroporto tem um museu com a história de Tomé. Tomé, amados, como missionário que foi, ele disse: não. Eu não vou viver uma vida estagnada. Muito menos uma vida infrutífera. Eu vou para onde Jesus for. Mesmo que seja para a morte. A.W. Tozer disse certa feita: eu envergonho-me de não possuir uma fome maior. Eu deveria ter mais fome por Deus. A minha vergonha é de não ter mais fome por Deus. Ah, Tomé.
Tomé nos ensina a amar. Tomé nos ensina a encarar a vida sem Cristo como sendo pior do que a morte. Tomé, John MacArthur vai dizer, possuía uma devoção profunda para com Cristo, que não podia ser enfraquecida mesmo por seu próprio pessimismo. Tomé não se iludia, achando que seguir a Cristo era fácil. Ele antevia as garras da morte vindo na sua direção, mas mesmo assim ele seguiu a Jesus com coragem inabalável. Ele estava disposto, João Marcos, a morrer por Jesus, ao invés de abandoná-lo. Ele preferiria morrer a ser deixado para trás, a ser separado de Cristo. Eu vou repetir o meu lamento. Não sei, queridão. Não sei, queridona, se temos tantos Tomés em nosso meio. Não vou entrar em detalhes, mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e não deve ser diferente no Brasil, há cerca de 15 anos atrás, e que não deve ter mudado. Se mudou, mudou para pior. Chegou à conclusão, a pesquisa, de que 65%, presta atenção, 65% dos cristãos consideram que há vários caminhos para a salvação. Eu vou repetir. 65% dos cristãos consideram que há vários caminhos para a vida eterna. Há cristãos americanos que até advogam que o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e, pasmem, o ateísmo pode levar o homem a Deus. Preciso falar algo mais? Cabe-nos continuar como Tomé. E há ainda quem diga que ele é o símbolo de incredulidade, hein? Não era. É alguém de uma coragem humana, indomável. Alguém que não se vergava diante das evidências. E que cria de um modo tão radical, que dizia: vamos também nós para morrer com o Mestre. Por isso, Iago, coragem não é ausência de medo, mas é a essência da fé. Abaixe sua cabeça, queridão, queridona, e avalie a sua vida com o padrão Tomé, o padrão de Deus. E aí? Se alguém entrasse nas nossas portas hoje e dissesse:
Quem é cristão de verdade, por favor, me siga, porque vamos até as autoridades. Vocês serão cerceados de todos os direitos civis. E aí? Você é um cristão só de redes sociais? Só de modismos? Ou é um cristão tipo Tomé? A despeito do medo, do pessimismo e da descrença, por que não? Também. A coragem de dizer, vamos nós também, para morrer com o Mestre. Deus, obrigado pela Tua palavra, que fala ao nosso coração, que marca a nossa vida, que impacta a nossa história. Naquilo que houve perda, que o Espírito preencha em cada coração, para que de fato, hoje, tenhamos tido uma nova direção, um novo compromisso na nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão porque às vezes somos tão displicentes, tão desatentos, tão distraídos. Damos valor a tantas coisas que dizem respeito somente a nós. Faça com que, como disse Tozer, tenhamos uma fome maior. Uma fome de Deus. Maior. Dá-nos a graça de sermos discípulos corajosos, discípulas corajosas de Jesus. Amém.